WA Podcast. Tá valendo? Vamos começar mais um episódio aqui do WA Express Podcast. É o terceiro e com muito orgulho eu tenho vários convidados aqui para apresentar para vocês hoje, mais um dia. Primeiro agradecer a todos vocês que estão aqui, tá? É o terceiro. Primeiramente eu vou apresentar meu grande companheiro André Matos, que trabalha comigo hoje. Como é que você tá, meu amigo? Bem, graças a Deus. Nós temos aqui hoje uma pessoa diferente, hoje, que eu vou apresentar. Uma pessoa de outro país, para contar um pouco sobre a vida no Brasil como estrangeiro. Oscar Medrado. Ei, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Chegou de viagem hoje? Cheguei. Chegou de viagem para agora, né? E a terceira pessoa agora, a última, uma pessoa que eu tenho um prazer enorme de falar sobre ele, meu amigo Bruno Jerkin. Oi, irmãozão. Uma honra, viu? Uma honra para mim estar aqui com vocês. Muito obrigado. Ele que vai falar um pouco sobre aí os acidentes aí, como é a profissão dele, é bombeiro. Então hoje eu trouxe ele para falar bastante sobre esse assunto, né? E cada vez que eu começo contando a história de cada um, que eu acho que isso aí é o que representa o bate-papo de sempre, né? André, vamos começar um pouco falando sobre você, sobre a sua história. Hoje você está na área aí do transporte. Conta um pouco do início da sua vida. Bom, eu ingressei nessa área de logística lá por volta de 2000. Eu fui trabalhar numa empresa, numa multinacional lá em Betim, e eu peguei gosto. Fui trabalhar na expedição. Hoje eu sou graduado em administração com ênfase em logística empresarial e estou na área de transporte tem muitos anos. Então, assim, gosto demais, aprendi muito, tenho aprendido a cada dia e, assim, é o que eu sei fazer. Então, assim, me emociona muito. Minha esposa entende as minhas idas aos sábados, domingo, de madrugada, os meus filhos gostam. Então, assim, é muito bom. Conta um pouco do seu início, um pouco do início do seu trabalho. Olha, eu comecei, igual eu falei para vocês, numa multinacional e, assim, amarrando peça. Com 15 dias, o cara falou, esse menino não presta, não. Ele tem perfil de liderança. Aí me tiraram e eu fui ser líder de pessoal. Comecei minha graduação e quando eu concluí essa multinacional eu era terceirizado e eles me contrataram como funcionário da empresa. Então, na minha graduação eu já virei chefe de equipe dessa multinacional. Olha como que Deus trabalha na vida da gente. Com 15 dias eu virei líder de uma empresa terceirizada e quando eu iniciei a minha graduação, eles me contrataram como funcionário deles e eu terminei como o chefe de equipe lá. E assim, morei fora, morei em São José dos Campos, numa época que tinha fusão, era uma empresa de autopeças, fiquei um período lá e fui sempre me aperfeiçoando na área. De 5 anos para cá que eu entrei realmente para a área de transporte, mexendo somente com transporte. Então já trabalhei com a área de resíduos, já trabalhei com transportadoras e hoje eu estou na WA, graças a Deus, fazendo o que eu aprendi nas outras empresas e implantando aqui dentro da WA Express. Sente feliz hoje? Demais da conta. Isso é um prazer, eu digo mesmo, tá? Demais da conta. Contar comigo, sempre. Então, assim, é muito bom. A experiência que eu tô tendo aqui, assim, é única. É muito bom mesmo. E durante essa trajetória, eu queria que você falasse um pouco também sobre essa logística atual, você contasse um pouco a sua sensação atual da logística. Hoje você está por conta disso, você direciona hoje bastante homens, por sinal. Eu queria que você falasse isso também. Olha, é um desafio muito grande. A logística, ela muda a cada dia e a cada momento. Você tem que sempre estar atualizando. O que eu procuro buscar hoje, principalmente para os nossos motoristas da empresa, é um conforto. Diminuir o desgaste, fazer com que eles tenham mais tranquilidade para conduzir o equipamento da empresa.
Então, hoje, o motorista, ele trabalha 20 dias, de 2 a 4 dias ele vai em casa. Então, eu olho muito isso. Então, ele não fica muito tempo na estrada. Eu consigo dar um conforto para ele em questão de um próprio abastecimento, para não gerar um estresse. Então, a gente colocou um equipamento que hoje o motorista, ele vai lá, só abastece, ele não precisa de colocar a mão em nada. Então, eu procuro sempre facilitar a vida dos nossos colaboradores da empresa. Né? Igual eu falei, a logística, ela você sempre tem que estar profissionalizando a cada dia. E isso eu tenho buscado cada dia, estudando, vendo outros assuntos, para quê? Para implantar dentro da empresa. Isso é papel de uma liderança, né? Isso é importante. Sim. Vou passar para o outro, mas daqui a pouco eu volto para você. Oscar, Sim. todo mundo aqui está curioso de saber da sua vida. Conta um pouco sobre isso, como que foi o início da sua vida. Pode falar à vontade, pode esticar os braços aí, ficar à vontade. Falar todo pouco início até que cheguei aqui no Brasil, até onde que estou agora. E isso, pode ficar à vontade. Está sim. todo mundo curioso, querendo saber Então, desse desafio na sua vida, sim. tá? E parabéns, viu? Você é um homem batalhador. Início da minha vida, desde que tive a iniciativa de vir para cá, para Brasil, que muito me perguntam, não foi nada fácil, e também é aquela coisa que todo mundo fala, não, eu vou emigrar porque para lá é melhor, vou ter mais conforto, é outro nível de vida, né? Mas nem todo, como fala, né? Nem todo o que brilha é ouro. Quando cheguei no Brasil, em 2018, meu país já estava em crise. Aí foi uma escolha que eu falei assim, não, eu vou lutar, que realmente é o que eu quero, e quero chegar a um ponto de estar um pouco mais tranquilo. Aí cheguei no estado de Roraima, passei muita dificuldade, me vi na parte de ficar dias na rua, correndo atrás de documentos, correndo atrás cada dia de lo que eu queria. Hoje é o que eu tenho, né? Aí, só que lá em Roraima não tive aquele apoio de ninguém. Não tive apoio de ninguém. Aí eu tive que decidir emigrar para esse estado que me encontro hoje em dia, no Minas Gerais. Aí passei por vários tipos de empresa, mas não era empresa de carteira assinada. Igual hoje a empresa WA Express me brindou esse apoio que me encontro hoje, e gosto muito da empresa. Estou no ramo de motorista, como que fala? Bitruck, né? Aí realmente eu gosto muito de minha área, na área que eu me encontro hoje em dia, gosto demais. Como que foi começar? Eu queria que você contasse um pouco pra gente, assim, a história sua no momento que você estava na Venezuela. Como que foi, assim, aquele momento econômico? O que estava acontecendo? Como é que isso sucedeu para você na época? Como sucedeu? Então, as coisas foram complicando muito lá no meu país, né? Hoje em dia você dormia com um preço, o outro dia acordava com outro, as coisas foram aumentando, o salário foi diminuindo, aí não tinha opção de você continuar lá, e pelo menos algumas pessoas continuam que já pelo menos tinha uma renta de algum negócio, mas a inflação do governo era o que estava comendo todo o que você evolucionava um dia, no outro dia já não tinha como. Entendeu? O que você tirava um lucro hoje, amanhã já não adiantava nada. Então esse esforço foi o que me fez a mim impulsar de vir para o Brasil. Qual era a sua profissão lá? Lá, eu trabalhava também como motorista. Então, sua carteira, então, você tirou ela lá na Venezuela? Eu já tinha lá e só transferi aqui. Mas foi também um pouco difícil, né? Não foi somente chegar, transferir ela, não. Eu passei pela empresa Power Coaching, que ela fica ali em Bandeirinha. Aí trabalhei 2 anos nessa empresa. Aí depois dessa empresa eu surgi aí no ramo de motorista. Aí comecei a correr atrás de tradução dela, exame toxicológico, todo o processo que leva para tirar a CNH.
A língua foi difícil para você? Foi Assim, até hoje, isso me faz um pouquinho complicado. até hoje? Sim, mas eu entendo todo, tipo assim, entendo todo, as coisas que a pessoa fala, assim, mas isso me faz dar o sotaque nela. O sea, a cultura minha de lá e com o idioma daqui, isso me faz um pouquinho complicado. É uma história, né, Bruno? Que esse aí... Mas no início não foi tão fácil, não. Eu, depois de que transferi minha CNH, aí também ninguém abria a porta e eu corria atrás. Sempre havia pessoas que como todo, igual como tem lá, também tem aqui. Pessoas boas, pessoas ruins. Então, havia pessoas que te brindavam apoio, mas aproveitando de você. Aí, como todo, você tem que ir para frente, acreditar em sua fé e em Deus que tudo vai dar certo. E até hoje estou aqui, agradeço muito a oportunidade que Andrés me brindou, ao Senhor, que de verdade eu me sinto muito agradecido nessa empresa, não tenho nada que reclamar, não tenho nada em contra. É uma empresa muito boa e eu espero que continue sempre assim. Obrigado. O André também é muito importante nesse papel, né? Tem que poder falar. Sim. Com certeza. Vou passar, daqui a pouco eu volto em você, mas vou passar também agora uma parte desse momento que tá todo mundo aqui, vai conversar bastante. E ó, pode todo mundo conversar aqui e trocar ideia, viu, gente? Sim. Fiquem à vontade, lembre-se disso. Meu amigo Bruno Gerken, como você tá, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Que honra ver você aqui. Eu queria que você estivesse no meu lugar aqui, com tanto de respeito que eu tenho por você. Que isso, meu irmão. Eu queria que você contasse um pouco sua história, que sua história é bem bacana. Eu vi a história dos irmãos aí, né? E são histórias assim inspiradoras, viu? Do André aí, quando ele fala da dedicação dele, né? E você também, né, meu irmão? Como você batalhou e você lutou. E tem lutado ainda, né? Tem. Então, assim, a minha história, eu cresci numa família tradicional, né? Uma família de militares. Então, eu sou neto de militar, sou sobrinho de militar, sou filho e irmão, né? Então, cresci praticamente dentro de um batalhão do Corpo de Bombeiros e não podia ser diferente, né? A minha formação, eu sou bombeiro militar há 25 anos, eu faço agora em dezembro, e era um sonho meu mesmo, desde pequeno, né? Crescendo dentro de batalhão e tudo, vendo ali o pai, o irmão, grandes inspirações para mim. E aí eu vim para a carreira, para a profissão, né? Então, uma paixão minha mesmo, estou trabalhando lá, mas, né, nesse meio tempo, nessa caminhada, eu acabei encontrando algo que me preencheu um pouco mais ainda do que o bombeiro, né? Que foi o Senhor, a experiência que eu tenho com ele. Então, a oportunidade que eu tenho de conhecer o nosso irmão Alisson é porque a gente está numa célula junto, né? E a gente fez essa amizade. Então, assim, glória a Deus por isso, pela sua vida também, viu, meu irmão? Amém, pela honra obrigado. de estar aqui com você. Muito obrigado. Essa aí é a minha vida. E, assim, o desafio diário de ser bombeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque você tem muita história aí para falar. Na verdade, assim, você ser bombeiro, até o juramento que a gente faz, né? É que quem é legendário vai lembrar, né? De dar vida pelos nossos amigos, né? Mas o bombeiro, ele fala isso no juramento, né? Que é mesmo com o sacrifício da própria vida. E por muitas e muitas vezes, não só eu, como todo aquele que é bombeiro, a gente se vê nesse tipo de situação. E você sai da sua casa, eu tenho 3 filhos, esposa. Então, quando eu atuava na área de atendimento de ocorrência, tem um ano que eu não atuo mais, a gente saía de casa e pensava, e aí? Eu vou voltar? Né? E aí eu volto? Talvez é o último beijo, o último abraço que eu estou dando nos meus filhos, na minha esposa. E isso, principalmente no início da carreira, que a gente não está acostumado a ver tantas tragédias, né? Então, você começa a associar, você vê uma pessoa que era mais ou menos da idade da sua mãe ou da sua tia. Então, quando você sai do plantão, você já quer ir ligar, quer ver como tá. Então, essas são, eu acho assim, são as situações mais difíceis
porque isso mexe muito com o psicológico nosso, né? Essa situação de abrir mão mesmo. Natal, Réveillon e aniversário meu, eu não sei nem quantos eu perdi por causa do meu plantão. Não tem nem noção de quantos que eu já deixei de estar presente nas festas de família. Mas é um preço que a gente paga, né, para estar nessa profissão. Eu tenho uma dúvida, puxando o gatilho. Nessas épocas de festas, elas acontecem muito... Vocês são muito chamados ou não? Muito. São as épocas que tem maiores picos ou não? O bombeiro, o Corpo de Bombeiros, ele já tem até um plano de ação, né? Então, assim, é comum que no período de carnaval, nenhum bombeiro pode entrar no quadro de férias. O bombeiro não pode tirar férias no carnaval. Por quê? Por causa da demanda, né? Então, a gente sabe do consumo de bebida alcoólica, as estradas, elas têm muitos acidentes, é uma época de muito calor, então tem os afogamentos. Então, assim, é um tempo que demanda muito. E com uma atitude de prevenção, o bombeiro já trata assim, olha, ninguém tira férias nesse período, né? E tantos outros. A gente sabe que tem um feriado prolongado, vocês já devem ter visto, né, na televisão, quando fala, vai ter um feriado, tem a saída lá para o Espírito Santo, 381, né? Então, muito cuidado, a televisão vai lá e faz uma reportagem local, já alertando dos perigos daquela... Por quê? Porque as estradas ficam mais cheias, né? E aí a incidência desses acidentes aí, ela é maior, com certeza. E você tem algum acidente que te chocou? Tem. Que me chocou, assim, eu não sei se é o mais chocante que eu vi, mas talvez um que eu lembro sempre, ali perto do Ceasa, inclusive, né? A gente atendeu uma ocorrência, eu era recém-formado. Primeiro lugar, ainda falei com o Alisson, né? Quando eu formei, o primeiro lugar que eu fui trabalhar foi o pelotão de bombeiros do Ceasa, né? A gente chama de PA Ceasa. E ali, então, tudo que acontecia na 040, nós éramos os primeiros a chegar, né? A nossa guarnição. E uma vez eu fui atender uma ocorrência ali, né, pouco próximo da entrada daquele condomínio Vale das Acácias, que tem na 040 ali. E era um carro com muitos jovens. E esse carro estava capotado, né? Alguns jovens já tinham saído do carro, estavam assim, chorando e tudo. E eu, assim, bem no início da minha profissão, eu fui fazer um tracionamento, que a gente fala tracionamento, para fazer a colocação do colar cervical, né? Então é como se você esticasse o pescoço com o devido cuidado para você fazer a colocação do colar cervical. E quando eu fiz isso, a minha mão entrou na cabeça da pessoa, da vítima. Ela já era um óbito, né? E quando eu fui fazer o tracionamento, a minha mão estava lá, entrou na cabeça da pessoa. E aí, naquele momento, eu fui conduzir uma outra vítima, levei a vítima para o hospital, e a gente nunca deve fazer isso, né, gente? Pegar os dados da vítima para fazer um contato depois, né? Não é o ideal. E nesse caso eu levei. Aí quando passou um tempo eu liguei para a vítima para saber, e aquela pessoa que tinha morrido era parente muito próximo, e ela estava muito chateada, muito angustiada, e isso refletiu muito também, né, em mim. Então, assim, essa ocorrência em termos de acidente automobilístico, eu lembro que é uma que eu nunca esqueci, por causa do desenrolar, né? Só que depois a gente não é frio por falta de sensibilidade, mas a gente acaba acostumando a ver determinadas situações, e isso faz parte da profissão, até para a gente agir com mais razão, né? E menos emoção. Eu me lembro que você me falou uma vez sobre uma moto, um acidente de moto que também ele chamou muita atenção para você também. Eu fazia parte de um motoclube, né? Eu e minha esposa, a gente gostava de andar de moto. E um dia eu trabalhava já no Pelotão Barreiro, foi o lugar que eu trabalhei mais tempo, né? E a gente foi para uma ocorrência na Via do Minério, a Valdir Soeiro, né? E aí a gente chegou nessa ocorrência, um rapaz tinha
tinha batido a moto dele numa árvore. A unidade de suporte avançado, a USA, que é a unidade do SAMU, que já vai com o médico, ela já estava no local e o médico já falou para mim, olha, nesse momento aqui já foi constatado o óbito. E eu precisei isolar a área, a gente isolou, minha guarnição estava comigo, e a gente, naquele de cuidar e tudo, alguém da minha guarnição foi lá e pegou os documentos da vítima, que já era constatado, enquadrado como vítima fatal. E aí ali tinha uma foto de um casalzinho de filhos. Naquela ocasião eu também tinha 2 filhos, né? Eu não tinha ainda a Heleninha, né? Que você conhece tão bem. E o cara, assim, ele era da minha idade. Eu sei o nome dele, eu não vou falar porque vai que um dia a família, né? Então, mas assim, ele era da minha idade, ele trabalhava no mesmo ramo que a minha família trabalhava. O capacete dele era da mesma marca do meu. A jaqueta dele era da mesma marca que a minha. E ele tinha um casal de filhos. E aí, o militar que estava na minha guarnição fala comigo, olha, sargento, eu fiz contato com a empresa dele. Só que me parece que a empresa dele é na casa dele. Eu acho que quem atendeu é a esposa. Conversa aí, né? E aí eu tive que conversar com a esposa e eu falei, olha, eu precisava que você viesse aqui para um local, porque seu marido, ele sofreu um acidente de moto. Aí ela falou, mas ele está indo para qual hospital? Eu falei, não, nesse momento ele não está indo para o hospital, eu precisava que você viesse aqui. E ela falou de cara assim, por que ele não pode ir para o hospital? Ele morreu? Aí eu falei com ela assim, olha, infelizmente sim. E aí naquele momento eu acho que o telefone caiu, ela começou a gritar e foi um momento muito triste, né? Uma situação muito triste. Depois alguém da família levou ela lá no local. E isso me marcou muito por causa dessa coincidência, né? Que tudo muito parecido com a minha vida. E eu ficava me perguntando, né? Como que o filho acordaria no outro dia? Porque isso era umas 11 horas da noite. E o filho acordar no outro dia e falar assim, mãe, cadê meu pai? Né? E ele não tinha mais o pai dele. E aquilo ali me deixou assim muito chateado. Eu fui pro quartel. Lá a gente tem o nosso alojamento de madrugada ali. Eu ainda chorei bastante. No outro dia, quando eu cheguei em casa, que a minha esposa abriu a porta para mim, eu ainda fiquei ali quase uns 5 minutos abraçado com ela, chorando, sem conseguir falar o porquê, né? Que eu estava chorando. E aí eu consegui, falei, a gente desabafou, mas a minha decisão foi tomada. Eu vendi tudo que eu tinha de moto, a moto e tudo. E eu entendi, não critico quem anda, quem gosta, né? Apesar de ser a nossa maior clientela do bombeiro, né? Mas assim, eu entendi que para mim ele era um tempo de parar de andar de moto. E aí eu parei mesmo e essa história ficou muito marcada para mim, muito marcada mesmo. Acho que foi assim, em termos de impacto para minha pessoa, eu acho que foi a pior delas. A pior, com certeza. Deve ser um momento muito difícil, né? Para todo mundo aqui, nós estamos aprendendo hoje. Porque sempre nessa hora, eu sempre coloco agora, assim, para as pessoas aqui da mesa, sempre um momento difícil, né? Agora eu sempre falo um momento difícil para cada um trazer aqui, que eu sempre tento desenvolver na mente das pessoas aqui na mesa a vida, como que é o âmbito social, e é o momento que a pessoa também pode passar uma para outra aqui o aprendizado, né? Você, Oscar, você tem algum momento difícil na sua vida? Qual foi o momento mais difícil para você? Se fala na estrada, né? Na vida mesmo. A gente pode chamar de vida, mas você pode depois colocar alguma coisa na estrada e tudo. Momento, igual ele falou respeito à data especial, dezembro, né? Que é a data que mais sempre me abate. É a parte que não está nem minha mãe nem meu pai por perto. Né? Solamente estou aqui com meu irmão caçula. E agora que formei uma família, pues com minha esposa, ela é brasileira, tenho 2 meninos com ele.
Assim, não me sinto tão sozinho como antigamente, né? Pelo menos parte da família dela, que já também me toma como vínculo da família, né? Mas uma das coisas que sempre também me bateu, chega a data e todo mundo na mesa sentado, igual el dia de domingo, né? Que foi um dia muito especial, o Dia das Mães. E, olha, isso foi também que também pegou muito ontem. Esse dia bateu muito para mim. Que, querendo ou não, todo mundo que tem sua mãe por perto, vai, corre, dá um abraço, faz um churrasco, compartilhar com ele. E, infelizmente, minha mãe hoje em dia tá longe, né? E por videochamada não é quase a mesma coisa. Aí fiquei um tiquinho chocado ali, compartilhei com minha sogra e minha esposa. Mas uma das coisas que, pelo menos essa data tão especial, a vezes, igual o colega falou, que a gente tá e não tá, né? A gente sabe quando sai, mas não sabe quando volta. Então, você deixa seu menino aí dormindo, quando acorda, cadê meu pai? Aí já tá em outro lugar, tá em outro estado, mas ainda não dá para passar, né? Igual você falou, o psicológico da gente é uma coisa que você tem que ir trabalhando aos poucos, né? Porque igual muita pessoa fala, motorista é esse, motorista é aquilo, mas não vê todo o que a gente faz para levar o dia a dia, a comida, as coisas para dentro de casa. É uma coisa que também me bate muito. A gente fica muito tempo esperando uma carga para levar para essa pessoa, quando chega não se acha para todo mundo tomar dessa mercadoria, de lo que está chegando, sabe? E as pessoas nem valorizam o trabalho que a gente faz. Isso é uma coisa que todos vocês falam. Sim, que todos. Batem a gente, que todos a gente ou seja, para nós, nossa profissão que a gente ama e que a gente gosta. Mas tem muita pessoa que fala, mas isso é aquilo, o motorista é isso, fala muita coisa a gente, mas não sabe todo o que a gente passa para chegar em você. Interessante, André. Sim. Bom você já observar isso aí, porque eu ouço isso aí toda vez com motorista. Você quer falar algum momento difícil na sua carreira de vida? Eu acho que você tem muita história. Você pode soltar bastante aí, porque tá todo mundo falando, tá? O que acontece? Ano passado, a minha esposa, nós descobrimos um câncer de ouvido. Eu até cheguei a comentar com você. E isso para mim foi muito pesado. Meu pai ele é falecido e morreu de câncer. Só que a minha mãe ela é enfermeira e ela cuidou do meu pai como se ele estivesse no hospital. Foi mais tranquilo. Mas aí quando você vê que a sua esposa é diagnosticada com um câncer raro de ouvido, aí você fala, meu Deus, que situação. Ela fez todo o tratamento. Minha esposa não parou de trabalhar um momento. Fez a quimio branca, toma o comprimido. E graças a Deus a minha esposa, ela recuperou. Mas foi muito pesado. Foi muito pesado. No meu lado profissional, assim, realmente, eu sou responsável pelos meninos, mas também eu sou muito humano. Então, o que acontece? Me machuca demais eu ter que ligar para um Oscar e falar com o Oscar, vamos carregar tal dia. Natal, Ano Novo, num feriado. Mas, graças a Deus, eu nunca tive um não dos meninos, sabe? E isso me deixa muito feliz, muito contente. Por mais que eles tenham que deixar os familiares deles lá para ir trabalhar, fazer um carregamento, é bastante complicado. Isso... Mas como é que foi para a família? Porque você tem 2 filhos, né? Uhum. Assim, a gente nunca conversou sobre isso e é até bom para a gente também saber também como funciona esse momento. Como é que foi para os filhos o baque? Eles ficaram sabendo da situação da sua esposa? A minha menina, ela tem 13 anos, ela estava com 12 anos de idade, ela entendeu, assim, não chorava perto. Quando o cabelo da minha esposa caiu, ela cortou o cabelo, né? Então, para ela foi tranquilo. O Guilherme não, o Guilherme tem 6 anos de idade, para ele, entendeu? Ele só achava estranho porque a mãe dele era careca igual o pai. Né? E falava, não, porque a mamãe cortou, ela está fazendo um tratamento, mas já cresce. E hoje, graças a Deus, o cabelo da Érica já está grande. Então, assim, mas para Daniela foi puxado. Foi puxado.
Então ela cortou, não cortou o cabelinho todo, mas cortou o cabelinho até os ombros. A única coisa que a gente orientava é: não chora próximo à sua mãe. Não demonstra fraqueza próximo à sua mãe. Porque senão, querendo ou não, sua mãe vai ficar chateada. E a Érica, em momento algum, ela nunca deixou de trabalhar. E ela trabalhou muito mais. Então ela teve o apoio dentro de casa, dos familiares, e teve apoio dentro da empresa dela. Então, graças a Deus, foi assim uma tempestade que passou rápido. Entendeu? E isso eu levo pro resto da minha vida. E na época, para você, como é que você conseguia diferenciar o momento dentro de casa pro trabalho? Olha, eu vou te falar que é pesado, mas a Érica sempre me ajudava. Não, eu vou na quimio sozinha. Pra vocês terem ideia, eu fui na quimioterapia com a Érica uma vez só. A primeira, que o resto ela não deixou eu ir. Não deixou, ela não deixava eu ir. Porque geralmente a pessoa tem que levar na quimioterapia, vai fazer, volta. Não, eu fui em uma, na primeira. Então, assim, ela também... Eu falava: não, deixa eu ir com você, vou no hospital. Não, você não vai. Você vai trabalhar normal, eu vou sair da quimio, vou pegar o carro e vou trabalhar normal. Então, entendeu? Querendo ou não, ela dava esse suporte pra gente. Você via lá que ela estava passando mal, mas mulher aguenta muito mais do que o homem. Se fosse um homem, estava prostrado na cama. A mulher não. E ela foi guerreira. Entendeu? Você quer mandar um abraço? Quer fazer uma homenagem para ela? Fica à vontade, a câmera tá ali. Beijo, viu, Érica? Interessante ver isso, né, Bruno? Como que a família... Hoje ele é um líder de uma empresa hoje. Tenho muito orgulho de falar isso. Interessante a gente ver isso dentro de um podcast. Momento difícil de cada um. Você contando o seu agora também nessa parte de trabalho. Mas você tem um momento também assim que você gostaria de falar pra gente, que te marcou? Cara, o meu momento difícil, assim, eu acho que o meu momento mais difícil da vida foi perder minha mãe, né? Eu perdi minha mãe, assim... Minha mãe, no dia 9 de janeiro, ela teve uma dor abdominal. Eu estava viajando. E da onde eu estava, numa cidade chamada Nazareno, próximo a São João del Rei. De lá eu ia para São Paulo, numa cidade chamada Guararema, para casa dos tios, meu. E aí eu fiquei sabendo que ela passou mal e falei: olha, mãe, eu não vou mais para São Paulo, vou para casa. Ela falou: não, isso foi em 2020. Aí vou para casa, vou ficar com a senhora, volto com os meninos, com a Carol, minha esposa. E ela falou: não, eu senti uma dor, mas tá tudo bem. Dia 9 de janeiro. E aí, quando eu voltei, ela falou: fiquei com uma dor abdominal, fiquei incomodada e tá. Fez os exames. E aí, no dia 5 de fevereiro, a minha mãe levou os resultados dos exames no hospital. Quando ela levou, que ela mostrou os exames, os resultados, o médico falou: olha, não gostei, queria que você ficasse aqui no hospital para fazer mais exames, então nós vamos fazer sua internação hoje. E minha mãe, quando ela tinha saído de casa, ela deu tchau para todo mundo: arruma almoço aí que eu volto mais tarde e tal. Isso no dia 5, numa quarta-feira de 2020, se não me engano. Na outra terça-feira, era uma célula, eu estava participando da célula, já liderava a célula. No momento lá, a gente fazendo um estudo bíblico, meu telefone toca e meu irmão fala assim: olha, Luiz Márcio é um primo nosso, cardiologista do Biocó. Eu falei: Luiz Márcio falou que a minha mãe não vira essa noite. Minha mãe descobriu que estava o problema dela no dia 5. No dia 12, eu recebo essa notícia. Na célula, voltei, né? Fizemos uma oração, continuou. E falei com a minha esposa, falei: olha, essa noite é aquela noite que a notícia ruim pode vir a qualquer momento, né? E deu 1h30 da manhã, meu irmão me liga falando que a minha mãe tinha partido. Então, assim, foi a maior perda que eu tive na minha vida. Foi o momento, acho, mais difícil que eu vivi, né? Mas fui muito acolhido, fui muito amado, muito cuidado. Então, assim, foi um tempo
É difícil, mas que o Senhor, né? Ele cuidou de mim em cada detalhe. E eu passei, assim, com gratidão. Sou muito grato a Deus pela mãe que eu tive. O tempo que Ele me deu, essa mãe, né? Dona Beth. E a gente tem saudade, né? Eu falo que a saudade é igual aquela feridinha. Ela dá uma casquinha, de vez em quando a casquinha solta e sangra um pouquinho. Mas aí eu falo que o Senhor vem, faz um novo curativo, dá uma casquinha nova e tá tudo resolvido. Deixa a próxima saudade que vem pela frente. Dia das Mães, viu? Fiquei com muita saudade da minha mãe. Imagino. Mas eu sou grato a Deus pelo tempo que eu tive com ela. Coisa boa. Importante, né? A gente vê a importância da família aqui para nós quatro aqui, né? Importante. Muito importante. Eu queria puxar um gancho com você, falar um pouco sobre como que foi esse desenvolvido esse trabalho com Deus na sua vida, fazendo uma conexão com como que começou isso, porque eu quero depois apresentar o seu projeto aqui. Tá bom. Tá? Eu sempre fui de tudo e de nada ao mesmo tempo, né? Acreditava em tudo, mas não era fiel a nada. A verdade é essa. E eu preenchia minha vida muito com coisas, com bens e com pessoas, né? E então aquele vazio, é lógico, sempre ficava. Sempre tinha um vazio. E um dia eu estava num escritório do meu pai, um amigo meu vai e me chama, fala, cara, queria que você fosse um dia comigo na igreja. Eu falei, cara, igreja? Não. Igreja evangélica? Não. Muito preconceituoso. Não vou não. E ele, não, cara, vai lá e tal, insistiu muito e acabou que eu não tive escolha. Pela amizade, eu fui. E resumindo, porque a história é um pouco longa, né? Falei com a minha esposa, olha, fomos chamados pelo João e a Meire, esse casal que hoje, infelizmente, não é um casal mais, mas eles têm a história deles na minha vida, né? E eu não tenho como recusar. Nós vamos ter que ir. A minha esposa, nossa, amor, você tá arrumando confusão pra gente. A gente ir pra igreja e tal. E aí, fui. E assim, coisa mais sobrenatural que eu já... Acho que é talvez uma das mais sobrenaturais que eu já vivi na minha vida. Quando eu entrei na igreja, cheio de pedra na mão, muito preconceito. Preconceito demais. Eu comecei a chorar. Comecei a subir a escadaria da igreja e comecei a chorar. Chorei. E sentei e comecei a assistir a palavra do pastor, naquela ocasião, o pastor Paulo Mazzoni, que é o pastor presidente da Igreja Batista Central, no bairro Luxemburgo. E ali, eu creio que ali foi a virada de chave na minha vida, né? E aí eu comecei a preencher todos aqueles espaços que nada preenchia, eu comecei a preencher conhecendo Jesus. Então, assim, essa cura da sua esposa, e outra cura que eu mostrei para ele quando a gente vinha para cá no carro, eu tenho presenciado isso constantemente, gente. Constantemente eu tenho presenciado e aí eu apaixonei, né? E comecei a ir em célula e saí da célula querendo ser um líder de célula, pastor Osvaldo, e daí eu comecei a liderar a célula em 2016. Como que funciona? É uma pergunta também interessante sobre isso. Como que funciona a célula? A célula. Então, a célula é igual a célula do nosso organismo, né? Ela tem um processo. Então, quando eu fui para uma célula, eu comecei a ser discipulado, a conhecer, fui muito bem recebido. E chega num momento que você começa a se alimentar ao ponto de entender que Jesus te ama. Você já entendeu o amor de Cristo na sua vida, né? Então, quando você entende o amor de Cristo na sua vida, o que você vai fazer? Você começa a querer falar do amor de Cristo para outras pessoas. Essa é a lógica. Então, a célula, como a gente fala, uma célula saudável, é aquela célula que tem um líder, que tem pessoas, que essas pessoas elas começam a se relacionar, elas criam intimidade, elas criam vida na vida,
elas começam a entender que nenhuma delas é perfeita o suficiente, mas que elas começam a caminhar junto e elas entendem que elas também podem, sim, falar do amor de Cristo para alguém. E aí aquela célula, ela vira uma nova célula, vira uma multiplicação, assim como a biologia nos ensina. Então acontece a multiplicação, vira uma nova célula, um novo lugar é aberto para que a palavra do Senhor seja falada e esse amor seja espalhado, né? Então a célula, isso aí, a gente falando de célula saudável, não é apenas um grupo de amigos que reúne, se fecha e fala, ninguém entra no grupinho, ou a gente não vai sair para lugar nenhum, não. É um grupo de pessoas que entendeu o amor de Cristo e não consegue ficar com ele só para si. Eles têm que falar do amor de Cristo e eles vão espalhando e vão espalhando. Imagina uma cidade com todas as luzes apagadas e quando uma célula chega, uma luz acesa. E a luz da verdade vem à tona. E aí uma nova célula abre mais uma luz. E aí, essa é a nossa expectativa de células para que a verdade, né? Aquele que é o caminho, a verdade e a vida seja conhecido em todos os lugares. Coisa boa, viu? Amém. Estou com muito orgulho de estar falando com você aqui, viu? Você não sabe o tamanho. E isso a gente vai entrando no processo aqui e falamos de coisa ruim. Agora é o momento também das pessoas falarem um momento bom. Eu sempre gosto de fazer essas apresentações também. Você tem algum momento bom que você quer contar na sua vida, na sua carreira de trabalho, que você poderia comentar com a gente, André? Olha, uma coisa que eu gosto muito, muito e sempre fiz, sabe? É dar oportunidade para todo mundo que trabalha comigo. E assim, nós começamos recentemente e nós já promovemos o primeiro motorista carreteiro. Então é o que eu sempre digo com o pessoal, falo para o pessoal. Se você quer crescer na empresa, faça por merecer. Tem prova viva aqui, ó. Não teve oportunidade nenhuma na vida, né? Principalmente começou, foi na WA, fez um teste e passou, né? Se foi em outras empresas e ninguém quis dar oportunidade para o Oscar. Então eu vejo o Oscar, né? Tem gente que até fala que você protege mais o Oscar. Não, eu não protejo. Eu tenho um carinho pelo Oscar, como os demais motoristas da empresa. Hoje nós estamos com 15 motoristas. Então, assim, mas algumas pessoas nós temos. Eu posso citar o nome de todos, mas eu gosto de algumas pessoas, eu gosto. E o Oscar eu tenho um carinho. Então, nós abraçamos o Oscar, pegamos o Oscar e hoje ele está aqui como nosso motorista. E ele nunca falou mal da empresa. Todo lugar que ele vai, ele sempre fala bem. O Oscar, o Oscar ele sofreu um acidente há pouco tempo. Ele deitou um caminhão na empresa. E eu desci para a Bahia, onde eu vi o Oscar mesmo com o caminhão deitado lá, preocupado, vendo como que estava, correndo atrás. Se deixasse, o Oscar queria virar o caminhão no braço. Falei, calma, meu filho, o guincho vai chegar, tenha paciência. Então, assim, eu gosto muito de dar oportunidade, né, para o pessoal, e isso me deixa bastante feliz. Como é que foi esse momento do acidente? O que passou na sua mente? Você pode descrever com a gente? Na hora que... Como que foi e tudo? No momento que aconteceu, depois que eu apaguei por 2 minutos, apaguei. Que foi quase 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, que lá nessa parte ali entre Bahia e Pernambuco, essa parte onde Tumbé se chama Formoso. A cidadezinha pertence a Macururé. É uma parte muito estreita, tem um monte em cima de acidente direto ali. Direto, não fui eu solamente, tem um monte de direto aí. Incluso, depois de 3 dias também tombou outro caminhão do lado. E no momento que eu me vi, eu falei assim como que, poxa, o patrão Andrés me dá essa chance, essa oportunidade que direto, ou seja, confiança, sempre a comunicação. E desse dia nós perdimos comunicação. Ele me perguntou, Oscar, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tô indo e tal. Então qualquer coisa você me avisa. Aí para eu, na hora que aconteceu o tomamento do caminhão, então, fiquei assim, poxa, o que eu vou avisar? O que eu vou falar? Aí eu fiquei assim, como que fala, analisando, sabe?
vi o caminhão deitado assim, senti foi só dor, nem sequer de mim, nem lo que eu tava um tiquinho sangrando do lado aqui, mas nem tava de olho nisso. Aí quando eu falei, infelizmente tem que avisar. Graças a Deus estou vivo, estou aqui, vou continuar se é de la vontade de Deus de continuar, né? Aí fui, comecei a sinalizar e só uma pessoa que parou esse dia, que ela não tem sinal nenhum. Ela não funciona a rede de chip, de negócio de rede da TIM, da Vivo, não funciona nenhum. Só o Wi-Fi, a única parte que pegava o Wi-Fi era uns 2 km mais ou menos de onde aconteceu o acidente. Aí beleza, o rapaz parou, não, eu aviso ele assim, mandei o número do André e o número da minha esposa. Fala que estou bem, mas tumbei o caminhão, estou aqui nessa parte aqui de Bahia e tal. Aí beleza, aí na hora que fiquei aí, de 2 horas da manhã até 5 horas da manhã, sozinho, ninguém para, ninguém te ajuda, todo mundo passa aí com medo. E já quando amanheceu o dia, a pessoa que queriam supostamente te auxiliar, o que queriam era roubar o negócio da carga, né? Que ele fala, a carga do caminhão tem seguro, a carga tem seguro e tal, a gente pode pegar. Não, mano, você não vai pegar nada aqui não. Aí fiquei ali, não vai pegar. E, ou seja, era uma coisa que era como que um patrimônio meu nesse momento, ou seja, não vou deixar. Aí o cara, não, vai lá na pousada, descansa, tá tranquilo. Eu, não vou deixar aqui não, mano. Eu vou esperar aqui vai ter que vir a PRF, vai vir quem foi me auxiliar, e eu tô esperando meu patrão, já tá chegando aqui. Aí André, que tava um dia ainda, né, por chegar. Aí fiquei aí, e aguentando picar pernilongo, mas fiquei aí, mano. Aí na hora que chegou outro caminhão, e aí não, vou te levar lá no hospital, vamos lá assim no meio. Não, tá tranquilo, eu estou bem, a gente vai tirar esse caminhão daqui, vamos tirar a carga aqui e eu vou continuar aqui. Aí isso foi que nós fizemos, aí chamaram no rapaz, não, então vamos pegar um rapaz para ele ficar aí, me trouxe de casa. O dia seguinte descansou, fui lá de novo, aí nós começamos a tirar lá a parte da carga. Passou todo certinho, graças a Deus. Tudo certo, esperamos a PRF chegar, parou o trânsito, tiraram o caminhão. Mas igual ele falou, se fosse por mim, já dá para tirar com a corda e levantar o caminhão daí. Que no momento, você fica triste, né? Mas a pessoa que infelizmente não para te ajudar, mano. Solamente estão pendentes só da carga, o que você está levando. Não dá apoio de jeito nenhum. Igual ele falou, é a empresa que já me brindou muito apoio. E, ou seja, hoje em dia, quem me falar alguma coisa mal, eu defendo na hora, porque não, é mais que todo minha casa. Minha casa é aí, entendeu? Eu saio direito, passo mais tempo no negócio da empresa, e por meio da empresa, fico com a empresa, que mal em casa, entendeu? E alguém vem falar assim, que essa empresa, que não. Eu reclamo e brigo na hora, se de brigar, falo, velho, você tá falando mal, sabe? Mas é uma empresa que até hoje eu não tenho nada que reclamar, nada que falar mal dela, não. Uma empresa que estou aí e essa é a parte minha boa, entendeu? Agradecer muito a ela, agradecer muito a André, o Alisson, que me abriram essa oportunidade, essa grande oferta de emprego, né? E dá para mim sustentar todo, mano. Todo. Hoje em dia, depois de lo que eu passei, de los trabalhos que eu passei, como se falam aqui, os perrengues, né? Mas eu hoje em dia agradeço muito essa empresa. Seu começo na Venezuela lá, você tinha uma vida mais tranquila ou pareceu o momento bom mesmo? A maior dificuldade na Venezuela foi quando? Não, eu tinha minha vida tranquila, ou seja, estava perto de todos meus parentes, minha mãe, meu pai, tinha apoio de todo mundo, alguma coisa que precisava, a gente se ajudava, sabe? E... enfim, sempre foi, como que fala, que minha mãe fala assim, o mais doido da família, sabe? Que sempre tem o bom, que é mais tranquilo, mas eu sempre fui mais doido, ou seja, tipo assim, doido no sentido de enfrentar as coisas. Que as pessoas quando me falavam, Oscar, você é doido, você não vai conseguir, você não inventa não vai pra lá, sabe? Que tinha muitas coisas que falavam mal, assim, das pessoas que estão imigrando e outros vinham e voltavam de novo porque não conseguiam. Aí eu falei, mas se ele não conseguiu, eu vou tentar, entendeu? Aí muita pessoa, não vai pra lá, que lá tá difícil, lá não tem emprego, não sei o quê, ninguém te dá oportunidade aqui no Brasil, né? Aí eu falei, não, ou seja, igual você me perguntou, eu deixei o que eu tinha, tipo, em início, eu fui comprar uma moto, trabalhei de off-boy, que você fala que é o nome aqui, né?
Trabalhei de office boy. Aqui é motoboy. Aham, motoboy. Mas lá foi eu- motoboy não. na Venezuela ou no Brasil? Não, na Venezuela. Sim. Aí lá eu tinha minhas partes que eu já ia entregar, recebia, entregar, e eu falei, não, a moto está muito perigoso, você vê, né? Via um monte de acidentes, colegas meus que perdiam perna, braço, carro batido, então aí eu decidi, eu falei, não, eu vou dar um jeito de comprar um carro. Aí desde a entrada da moto, juntei um dinheiro e fui que virei para taxista. Aí de taxista, não, eu estava amando ficar no ramo de taxista, que o táxi lá é particular. O táxi lá é tipo, como antes de chegar lá Uber, não tinha um táxi aqui, lá era assim. Aí você combinava com o cliente, velho, vou de tal lugar a tal lugar, quanto você me cobra? R$20. Aí você ia. Aí eu estava vendo dinheiro todos os dias na minha mão, juntava, ajudava a minha família, guardava para a parte de lo que la parte do carro, na hora que eu precisava de manutenção, já afastava um dinheirinho aí e assim, mas depois hoje em dia as coisas foram se começando a complicar, ficar mais difícil. Aí eu falei, não, hoje em dia isso aqui não tá dando mais não. Aí que eu fiz, tinha o carro, aí eu falei assim, não, eu vou e tenho que migrar para outro país. Já estava lá a crise, o negócio de la comida estava ficando mais difícil, mas estava muito caro, você tinha que enfrentar fila. A questão da gasolina. A gasolina se encheu o tanque lá com 50 centavos, um botijão de gás R$5. Todo isso o governo começou a fechar, a colocar as coisas mais difíceis, tipo, como que você tinha que depender desse governo. Então acabou que as pessoas começaram a emigrar, a achar ruim, umas matando-se uma com outra. Na parte de enfrentar na fila, você não estava aí, eu estava aqui, sabe? Virou muita bagunça, mano. Começaram a invadir os supermercados, roubo, ninguém fazia nada, sabe? Então, o pouco que eu tinha, eu falei assim, mas eu vou vender minhas coisas e eu vou dar um jeito de migrar. Filho, você não vai embora, você está bem aqui, pelo menos você está aqui em casa, olha o que muitos falam, você tem que pagar muitas coisas lá. Falei, mas infelizmente é a vida, aí eu vou e tenho que dar um jeito. Eu não quero ver mais que a gente tem aqui, que está enfrentando fila, a senhora tem que estar passando por muita dificuldade. Meu pai saía às 5 horas da manhã para poder enfrentar uma fila e eu não gostava disso, entendeu? Aí quando eu dei um jeito de migrar, que passei pelo que passei muito preto lá em Roraima, né? Que lá realmente, eu faço uma diária eu pegava uma bike de 2 horas, mano. Pegava uma bike de 2 horas, me ia para fazer uma diária por R$60, R$50. Você tinha que aceitar o que ele te oferecia, você tinha que aceitar. Aí com isso era que dava para juntar. Claro, o aluguel lá é mais em conta. R$250, R$300, mais um kitnet pequeno. Aí comecei a trabalhar essa parte aí. Aí veio aqui também, lá não tem um monte de empresas, assim como pelo menos tem aqui em Minas Gerais, tem na parte de Santa Catarina, sabe? Aí eu pensei assim, se eu voltasse para a Venezuela, que fiz? Pelo menos eu tentei. Aí ia voltar praticamente sem nada, já não tinha nada aqui lá e começar desde zero lá. Aí eu falei, se emigrar, pelo menos se eu emigrar, aí para outro estado daqui do Brasil, aí eu posso conseguir alguma outra opção ou pelo menos conseguir tentar subir em outro ramo. Aí eu falei assim, não, eu vou tentar subir. Que fica aqui, já estou vendo de lá, eu vou subir mais para frente. E assim foi. Aí foi quando eu vim para Minas Gerais, cheguei no aeroporto Confim, passagem na época saiu R$600. Aí tinha várias empresas assim, indústria, eu pesquisei, tinha a empresa Power Coach. Aí tinha já um tio que ele estava em la igreja da Valientes de David. Aí esse pastor falou com ele que ele conhecia essa empresa que eu estava falando e que se ele tinha como me ajudar. Aí eu falei assim, meu tio, mas ele conhece? Sim, conheço. Aí nós dimos um jeito, cheguei em Bandeirinha. Aí esse pastor, por meio do meu tio, foi quem indicou para trabalhar na empresa Power Coach. Aí foi que consegui entrar. Durei 2 anos, igual falei anterior, 2 anos trabalhando nessa empresa, até que me fui no ramo de motorista depois que saí de lá. Eu igual,
Você me preguntó de la de Venezuela. Siempre gusté, siempre me llamó la atención de crianza, que mi tío, él es motorista carretero. Mi pai también fue por más de 25 años. Y siempre fue en ese ramo que de crianza siempre me llamó la atención. Y hasta hoy que estoy lutando con esa oportunidad que Andrés falou, tem motorista que, o sea, que él solo pide paciencia, va todos los pocos y tal, no pierda su esperanza, no pierda la fe. E aqui estou. Eu queria perguntar uma coisa. Se vocês quiserem perguntar também, podem ficar à vontade, porque para mim eu tenho muita curiosidade. Sim. Tem algum momento que você pode contar um caso lá na Venezuela, assim, que te assustou, assim? Você falou do momento na fila do supermercado que seus pais ficavam. Sim. Você tem algum caso específico que você pode contar para a gente aqui? Tenho. Pelo menos... o sea, en los días a día, igual cuando falece, dormía con un precio, mañana amanecía con otro. Hoy en día se conseguía un frango, mañana no estaba. Sumía. Era só arroz, feijão, e não tinha nada de la parte grossa, tipo a carne, não tinha. Às vezes quando chegava, então tinha a carne, não tinha a parte de feijão, não tinha arroz, não tinha nada. Então esse foi um momento que eu vi a meu pai mais difícil. O sea, que de todo que os pais da gente faz por nós, aí eu falei como que, poxa, agora é minha vez. Então foi nesse momento que eu decidi de não querer ver mais eles assim, estar enfrentando fila, de estar ficando 5, 7 horas dentro do supermercado. A fila era muito grande. E tinha muita briga na fila? Como tinha briga direito. Ou seja, a pessoa, um queria furar a fila, outro falava que... Depois isso começou... Depois desse negócio de fila, todo começou como uma máfia entre eles mesmos. Ou seja, quem controlava entre os mesmos policiais e os mesmos caras que controlavam o supermercado. Ou seja, eles faziam um tal de lista e de uns números. E esses números, o mais próximo, eles começaram a vender. Isso já virou como quem fala, um emprego para ele. Uhum. Ou seja, não, eu te vendo um número, te coloco lá na porta e tal, você entra caladinho, não fala nada, mas você me dá R$50. Ou seja, você para querer pegar o negócio, muito quem tinha condição dava, mas quem não tinha e tinha só esse dinheiro para comprar comida, tinha que segurar a onda aí. Ficar guardando aí na parte, a fila nem avançava. Quem já todo mundo já comprava dele, dessa máfia, desses números que ele fazia ali, já começava já a fila a andar normal e o que sobrava para os outros era só enxaria, não sobrava coisa boa. E no Brasil, hoje, você gosta de comer o quê? E qual é a diferença da comida daqui para de lá? Então, a diferença é como todo, né? Tem um prato típico de lá, que da Venezuela, o prato chamado pabellón. Ele é feito de banana da terra, frita, carne desfiada, arroz, feijão e pode cortar também uma parte do abacate. Aqui você come um abacate com açúcar, né? Lá a gente já a cultura é comida com sal. Também a gente lo toma na vitamina. Mas normalmente, igual o guacamole, não sei se já comeu então, com tomate, cebola, o guacamole é muito bom. Lá, esse é o prato típico, mas do resto da comida, na cultura aqui, a comida que eu já gostei muito assim foi que aqui fazem aquele o mocotó, que também já comi aqui, lá é feito diferente, né? Mas muito gostoso. O mocotó, a parte que fui também da Nordeste. Você gosta muito de tapioca. Vou falar da buchada. E no café da manhã é uma tapioca. Eu gostei muito da tapioca. Muito bom. Lá na Acidente só viu o Oscar comendo tapioca, né? Meu filho, vai comer outra coisa, tem outra coisa. Não, mas no café da manhã é porque a moça lá fazia diferente, né? Ela fazia tapioca, ela falava, você quer ela completa? Como é que é completa? Leva ovo, queijo, presunto. Pode fazer ela completa. Fazia ficar uma tapioca grande e comia ela no café da manhã. Aí chegava o outro dia, André, você não vai querer comer nada? Não, eu vou comer tapioca. E comia tapioca.
Mas o mais interessante é que, fazendo um resumo aqui, a dificuldade que era para pegar alimento lá na Venezuela. Sim, sim, não, tá muito difícil. Tanto o alimento como o emprego. Emprego igual hoje em dia. Hoje em dia tá muito mais difícil. Quando eu mando pelo menos 300, 400 reais e meu irmão manda mais 300, a gente manda em torno de uns 7 salários. 8 salários lá. Entendeu? 8 salários. Que o salário hoje em dia lá na Venezuela tá de 10 real. Perdão, 10 dólares. É muito difícil. A moneda tá caída, tá pelo chão. Lá não melhorou nada ainda. Ou seja, as coisas estão nos alimentos agora, mas não está o dinheiro. Aí o presidente está querendo dolarizar o país quando o país não produz dólar. É igual o presidente querer dolarizar hoje em dia aqui no Brasil. Não tem como, a gente ganha em real. Só que ganha em real em cima embaixo do dólar, né? Que o dólar sube, mas a economia aqui dispara e todo mundo fica com o mesmo salário. Mas vocês chegaram a passar alguma necessidade lá? Dentro das suas casas lá na época? Não, graças a Deus não. Sempre tinha, pelo menos, de dificuldade a gente passou. Mas necessidade assim, pelo menos, de passar fome, de chegar normal, não. Graças a Deus que não. Mas dificuldade, muita dificuldade a gente passou. Pelo menos, uma vez quem ajudava... Meu irmão, meu outro irmão mais velho, sempre, cada um estava nos aportando um grãozinho para dentro de casa. Mas foi muito difícil. Por isso foi minha decisão, minha escolha de eu subir para outro país. Que eu decidi vir para o Brasil, aqui estou. Mas eu não deixo pelo menos eu sempre ligo para minha mãe, mãe, tá tudo bem? Cê sabe como é mãe? Que ela fala, tá tudo bem, filho, para não fazer a gente ficar preocupado. Mas eu sei, eu entendo, eu falo com minha irmã direito, não, irmã. Eu falo com minha mãe fala que tá tudo bem, mas eu sei que não tá bem. O que tá precisando lá? Não, tá tudo tranquilo. Quando eu precisar de alguma coisa, a gente fala. Que todo mês, assim, eu, na parte de todo mês, eu junto com minha irmã, a gente já manda um cada para lá. Porque... Hoje o recurso da sua família é o que vocês mandam? Não, ou lá eles tipo têm... assim... Já o que a gente manda é para ele como um alívio, já é mais tranquilo, porque o que meu pai recebe, que meu pai ele trabalha ainda, né? O que ele já recebe, e meu irmão mais velho, ele também trabalha, ele fica com meu pai lá, ele nunca quis sair de casa, mais velho. Minha irmã ela é independente, mas ela é advogada, mas ela não está exercendo a carreira lá porque não tem recurso de pagar o que ela cobra, né? Aí ela ficou lá em casa, ela recebe só o negócio como que fala o auxílio por meio do governo de lá, né? E fora do negócio da carreira dela. Aí com isso que ela sustenta isso. Mas o que a gente manda já é como que fala um aporte mais tranquilidade, que é o que quando chega lá é como que ele esperar até chegar o salário dele. Entendi. Que é nada, é mincharia o que está hoje o salário de lá de Venezuela. Está por baixo. Mais uma vez a prova, né, Bruno? Também que o risco também vale a pena, valeu a pena o arriscar. Sim, não. Você valeu a pena, você saiu do seu país para ir para um outro país, no caso Brasil. Sim. Por isso que eu falo que tipo assim, de lo que eu já ouvi, né? Que tem muita pessoa que ainda reclama daqui. Tem muita pessoa que reclama, não, eu vou viajar para Portugal. Eu falo, viaja, você vai ver. Tem colegas aí brasileiros minhos que já falam, mano, tô voltando, velho. Tô voltando, como é que tá a coisa lá? Mano, aqui tá igualzinho, velho. Tá igualzinho. Você quis emigrar, tá lá. Tem um colega que ele tá passando um trabalho lá, véio. Ele foi pra lá, ele... que mexia com ele? Com comida. Aí ele foi procurar no ramo dele de ajudante de restaurante, né? Não conseguiu. Tá trabalhando aqui, ajudante de pedreiro. Aí tá agora juntando dinheiro para poder voltar para cá, para o Brasil. Entendeu? Ele é da Venezuela? Não, ele é daqui. Ele é colega brasileiro. E ele trabalhou junto comigo lá na empresa Power Coach. E falei com ele, não vai. Igual muita pessoa reclamam, que o salário daqui do Brasil não adianta, não é isso, não é aquele e tal. Mas, cara, se você juntar 100 reais, 200 reais, você vai lograr o que você quer comprar. Entendeu? Só saber economizar. Pelo menos eu não preciso casar hoje em dia uma casa tão cara de aluguel.
na casa de 600, 800 reais, porque eu estou ganhando tanto, eu dá para mim pagar. Não, eu economizo o mais que posso, porque eu sei já o que passei, entendeu? E fora que você tem que pagar a luz, tem que pagar água, tem as coisas da dispensa de casa, de meu menino, entendeu? Então eu economizo o máximo que eu posso. Dificuldade tá sempre... Tá. Eu me pergunto hoje em dia porque tem... Claro, que mesmo a pessoa questionando, falando que não dá, mas aqui tem muita possibilidade. Ou seja, quem paga pensão, a mulher, pelo menos no caso, quem recebe pensão de 2 meninos. Se recebe pensão, já tem, supongamos que o cara passa para ela 600 reais. A mulher já ganha 600 dele, já tem a parte onde ganha o auxílio, tem Bolsa Família, tem negócio que ganha por cada menino estar estudando na escola, ou seja, tem várias possibilidades, entendeu? Tem várias possibilidades. Igual a pessoa que como falar assim, pessoa que está na rua, morador de rua, ele também ganha, já vi, ou seja, tem ajuda do governo, tem apoio do governo, entendeu? Infelizmente tem. E ainda fica reclamando, fica falando que não dá, que não dá para ficar. Ou seja, o governo do Brasil ajuda. Infelizmente, seja de esquerda ou de direita, mas está ajudando. O que você falou e que eu acho que é muito importante dessa sua trajetória, eu acho que a maior ajuda que você tem e vai ter, né, é como que você honra. Como que você honra aquilo que você tem recebido, sabe? Essa cultura da honra, ela é muito importante, né? Quando você honra, você valoriza. E tudo bem que você está valorizando a empresa, que você está valorizando a oportunidade do Alisson, do Léo, né? do André, né? De ter te dado essa oportunidade. Sim. Mas a gente sabe, né, que se você passa um mal, gripa ou tem um problema de saúde, por mais que eles queiram ajudar, às vezes é difícil. Sim. Então, assim, essa cultura da honra, eu penso que ela é gratidão. E aquilo que você tem, quando você trata com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanto carinho e fala, olha, eu estou satisfeito, muito obrigado. Primeiro que você está reconhecendo é um favor de Deus na sua vida, né, cara? Sim. Então, assim, ele está te dando a oportunidade, ele te guiou, às vezes a gente não entende... A gente não entende o processo. Porque você, e assim é o que eu desejo para a sua vida, né? Um homem de vitória, um homem de sucesso. Mas para que você tenha o sucesso, você precisa de passar pelo processo, né? O processo foi... Subindo o degrau, né? 2 horas de pedalada para ganhar 60 reais. Sim. O processo foi você pagar um avião para vir para cá. O processo foi você morar no kitnet. Isso tudo está fazendo parte de um processo para que hoje você tenha uma esposa, 2 filhos, você tenha o seu emprego, você tenha honrado o seu emprego, sabe? Sim. Então, assim, por mais que o governo ou quem quer que seja está te dando recursos, está te dando auxílios, sim, né? O maior auxílio que eu acho que você recebeu e vai receber, vem dessa honra que você tem dado aí, sim, mesmo, de gratidão. Deus vai te abençoar, viu? Você pode ter certeza que esse caminho que você está aí é de bênção mesmo. Você está de parabéns, viu? Isso eu posso te dizer do lado de cá também. Estou muito surpreso, né? A gente nunca conversou dele, né, André? Estou muito surpreso pela sua trajetória de vida. Eu acho que é forte isso que você está contando, porque a gente às vezes não dá valor aos mínimos detalhes, né? Sim. A gente chega aí em casa, às vezes come a comida e às vezes a gente não gosta da comida. E você parar para você pensar que você passou essa necessidade, você vê seu pai ficar lá 7 horas dentro de um supermercado, essa luta toda, eu acho que é muito honrado. A única coisa que eu posso te dizer agora é parabéns, viu? Pela sua vida, por tudo que vem acontecendo para você. Eu estou, assim, surpreso com a história de vida, mas muito feliz de ver que você é um guerreiro. Tá? Muita pessoa, igual o meu sogro fala direito. Ele vê que, tipo assim, meu cunhado, né? Ele conversa com ele e ele fala sempre aí, olha exemplo aí, olha exemplo, sempre me bota eu de exemplo no meio. Você fala, você reclama da sua vida, mas olha aí. Olha aí. Entendeu? E ele tem uma coisa diferenciada que é o seguinte, eu fiquei praticamente 7 dias com ele na Bahia, né? E se tivesse R$1 lá, ele me dava 50 centavos.
Ele sabe dividir. É. Ele valoriza cada centavo dele realmente e ele sabe dividir. No dia que eu peguei o carro aqui e baixei lá na Bahia, e todo momento ele ligava. Eu falei, calma, Oscar, vou chegar aí. Ele falou, André, vem tranquilo, porque para Bahia eu nunca desci de carro. Ele falou, vem tranquilo que a estrada é muito perigosa. É, tem muito buraco. Muito buraco. Então, assim, ele do momento que eu saí daqui até a chegada lá, ele estava preocupado. Eu também da mesma forma. Né? Inclusive, até tomei um puxão de orelha do Alisson, porque eu não te levei no hospital. Mas a culpa é sua. Você que não quis. Não, mas eu falei com ele. No momento assim, falei com ele, olha, bem tranquilo, porque estou bem, não precisa caminhar tá aqui, a mercadoria está todo tranquilo, tá, ninguém está mexendo. Então, foi bem tranquilo, na hora que você chegar, é isso mesmo. Quero perguntar para você agora. Porque nós tocamos num assunto aqui que eu queria tocar bastante com você. Sobre como que funciona, se tiver algum caso, alguma coisa, esses primeiros socorros para uma pessoa na estrada, por exemplo, que acaba de sofrer um acidente, como que é todo o trabalho? Então, o primeiro socorro, ele tem muito a ver com o quadro que a pessoa se encontra, né? Então, qual que seria o quadro? É uma hemorragia, né? Que quadro que essa pessoa, ela apresenta naquele momento? Isso vai variar, né? Nós temos um manual aí, né? O nosso protocolo de APH, e ele vai definir de acordo com aquela análise que a gente faz. Então, tem lá uma análise primária que, para mim, eu preciso identificar se você respira, se os seus sinais vitais eles estão comprometidos. Pulsação, né? Exato. Para que depois eu venha fazer a análise secundária. Pelo que vocês falaram, pelo que ele falou, talvez a análise que seria feita nele era secundária, porque ele falou que ele tinha uma possível hemorragia nas costas, não é isso? Só um cortinho. Então, era uma análise secundária. Então, ali é um curativo. A gente, às vezes, avalia, por exemplo, pela própria gravidade, né? Então, se eu tenho uma pessoa com trauma na cabeça, se eu colocar as pernas mais elevadas do que a cabeça, eu aumento essa hemorragia, ao passo que se eu tenho um trauma na cabeça, se eu elevo a cabeça pela gravidade, eu diminuo o fluxo sanguíneo, eu diminuo a hemorragia. Isso até em treinamento, aula que a gente dá para pessoas assim, dentistas, a cadeira do dentista, ela consegue ajudar, auxiliar na hemorragia quando ele inclina ela, né, na posição para cima ou para baixo. Então, é uma pergunta importante, mas assim, é um campo muito amplo para eu falar, é uma amputação de membro, né? Igual uma vez a gente viu uma ocorrência muito traumática de um motorista de caminhão que ele teve uma fratura na cabeça de fêmur, né? Então, assim, a ponta do osso aqui bem próximo do quadril, e o que chama a atenção é porque naquela ocasião ele pediu para que a guarnição cortasse a perna dele. Porque dizem que é a fratura mais dolorosa. Então eles pediram para que fosse cortar. Ele pediu para que cortasse. É lógico, né, que não vai ser feito assim. Não vai ser feito assim. Existe um procedimento, né, para fratura de cabeça de fêmur. Naquela época tinha muito tracionador de fêmur. Então você alongava, você tirava o osso que ficava dando atrito, se afastava um do outro e ele aliviava. E, consequentemente, muitas vezes a vítima trazia um alívio tão grande que a vítima chegava a urinar, né? Então, assim, são quadros muito... É um quadro muito amplo. Então, o que a gente orienta, principalmente para aqueles que não são treinados nessa parte específica, né? Que a gente orienta, por exemplo. Então, por que eu não posso dar água? Porque ela pode ter uma hemorragia interna. E eu posso piorar. Quando a gente fala de primeiros socorros, eu trazer para aquela vítima um conforto, uma melhora, nunca o contrário. Então, se eu estou querendo fazer um primeiro socorro, mas eu estou piorando o quadro da vítima, não é um primeiro socorro, né? Então, o cara caiu lá na rodovia, ele pode ter uma lesão significativa na coluna, né? A gente avalia assim, qual que é o mecanismo da lesão? O mecanismo é um cara de moto, o caminhão bateu num cara de moto, o mecanismo, aquele choque, né? Então,
O que eu posso ter de lesão significativa? Aí eu pego o cara no chão e saio arrastando ele, sendo que ele pode ter uma lesão, por exemplo, ele pode ali estar direto na cadeira de rodas. Então eu tenho que fazer o seguinte, a gente isolar a área, preparar o ambiente para que o socorro chegue e ele seja eficiente, adequado. Né? Tem ocorrências que o socorro vai ter que vir pela nossa viatura aérea, né? O Arcanjo. Né? Então, assim, eu preciso de ter esse entendimento. O que eu vou fazer aqui, até onde eu posso atuar aqui, nesse momento. Eu posso atuar isolando a área. O cara está no meio da rodovia, o sol quente na cabeça dele, eu consigo colocar o máximo que eu sei fazer, mas eu consigo fazer uma sombra para trazer um conforto para ele. Tudo bem, né? Só a gente volta a falar. Tenham muito cuidado, porque você pôr a mão numa vítima sem saber o que você vai fazer, ou sem saber a sequência do atendimento, eu posso agravar a situação da vítima, né? Então, isolar a área é muito importante, porque até viaturas do bombeiro já foram atropeladas aí na rodovia, porque não foi respeitado um isolamento, veio uma carreta, ou veio um caminhão, ou veio um carro. Não dá pra ver, né? Não vê e bate na guarnição. Bombeiros, se não me engano, teve um em Curvelo que foi atropelado, atendendo uma ocorrência e morreu na estrada. Né? Então, assim, são momentos assim, muito sérios. A sinalização é muito importante, não. Muito importante, muito importante. Pois o que você tem que fazer, por exemplo, numa situação de, assim, isso é bom até para você, André, e para nós. Como que a gente tem que lidar com, porque o acidente, ele tem duas saídas. Uma é a procura de polícia e tudo, e tem a segunda saída, né, que é a procura dos líderes das empresas. No caso nosso. Deixa eu só também fazer uma pergunta, aí você pode responder, claro. Eduardo, e depois a minha pergunta aqui. Você, como cristão, você já chegou em um acidente e já falou, Deus, eu não tenho condições de socorrer, salva essa pessoa? Você já fez? Já. Legal essa pergunta. E qual foi a resposta? Adorei. Já. Eu vou dar um exemplo aqui. É uma ocorrência até muito menos traumática, mas eu senti que foi o Senhor que tomou conta de tudo. Eu estava no Barreiro, e a ocorrência que entrou para a gente quando eles constroem uma casa e depois eles puxam um muro. Então a casa ficou com um afastamento do muro, um afastamento, sei lá, de 20 centímetros, não sei, ou menos. E um menino, ele foi brincar ali no quintal e ele foi e entrou naquela abertura. Só que ela não era uma abertura assim, 20 centímetros de forma igual, de ponta a ponta. Ela ia funilando. Então, quando o menino foi entrando de frente, ele agarrou e ele não conseguia voltar. E nem virar o rosto para voltar. Porque ele ficou estreito ali para ele. E aí a gente chegou, conversou com a criança, muito novinho, não sabia falar direito. Então, assim, não é uma vítima que te dá respostas. Sim. E a gente conversando, tentando puxar, e ele agarrou mesmo. Não dava para tirar. E aí ele começou a chorar e a gente viu que estava virando um momento muito crítico, porque já tinha muito tempo que ele estava ali, que a gente falou assim, olha, a forma vai ser a gente avaliar a estrutura do muro, ver se esse muro aguenta e nós vamos fazer um buraco no muro, próximo da criança. E assim foi feito. E assim a gente colocava uma pessoa orientando a criança, colocava o roupão de combate a incêndio para não voar nada nela, tampando, e começamos a bater a marreta mesmo no muro para fazer um buraco. Na hora que a gente conseguiu, né? Eu fui enfiar a mão no buraco e fui pegar o menino. Quando eu peguei o menino, gente, ele não mexeu nem 1 centímetro. Ele ficou travado e não vinha. Estava preso e não vinha. E a gente sem recurso e tal. Eu lembro direitinho, nesse dia eu falei mesmo, Deus, os meus recursos eles esgotaram aqui. Nesse momento, eu não estou conseguindo, me ajuda. E aí, gente, como se o menino tivesse solto. Eu acabei de falar, expus a mão no menino, puxei, ele veio com maior facilidade, sem fazer força nenhuma.
Mas ali eu tive certeza mesmo, que foi um momento assim, sabe que a gente fala muito quando Deus fala assim, cara, até quando você quer fazer força na sua vida? Até quando você vai ficar batendo cabeça? Até quando você vai fazer no seu muque? Até quando você vai gastar seu suor sem me pedir ajuda? E aí a hora que você fala, não, então eu não aguento mais, né? Igual aqueles caras da luta livre, né? Você vai lá, bate na mão pro outro vir te ajudar. E aí ele fez tudo mais fácil, né? Então, eu lembro muito desse caso, porque esse aí foi um caso assim, eu lembro direitinho, eu falando assim, eu não consigo mais, Deus me ajuda. E ele aliviou mesmo, viu, irmão? Foi uma benção. Esse caso foi você ganhou o podcast. Foi no Barreiro, eu tô irmão. meio emocionado. Foi um negócio. Na nossa guarnição começou. Depois disso, a gente ficou sentado no passeio, todo mundo chorando. Eu tô quase Muito chorando impactado. Nós ficamos muito impactados, sabe? Porque assim, toda vez que a gente sente o mover de Deus na nossa vida, a gente não tem como não se impactar. É incrível. Então, assim, por que às vezes a gente chora sem motivo, né? De alegria, às vezes. Aconteceu de eu estar dirigindo ali na Pedro II e, cara, me encher, assim, tanta alegria, veio tanta, assim, de eu chorar no carro sozinho. Eu falo, esse cara deve estar pensando, o outro ali deve estar numa batalha, tá numa luta, porque o cara tá chorando sozinho do carro e não era. Era um choro de... É uma alegria que não tem alegria, explicação. já aconteceu comigo também. Já também? Já. Então. De chorar sozinho, já aconteceu. Esses momentos para você devem ser difíceis também, né? Foi. Você tem algum momento difícil que você quer contar aí particularmente? Não, em específico também? Esse momento difícil foi de agora a pouco, foi desse colega venezuelano que ele morreu. E tem aqui 2 meses que a gente se havia encontrado na empresa Fiat. Aí nós gravamos um vídeo, mandei para meu tio que está lá no Mato Grosso. Conversamos, quem achei aqui, que não sei o que e tal. Você lembra dele? Se lembro, que nós trabalhamos junto na empresa Power Coach. E vi o vídeo, mandei ele, tinha que 2 meses que eu havia mandado com ele. Só que meu tio não tinha contato mais com ele, porque eles foram quando eles tiraram a CNH também, eles 2 juntos e tal, tiveram mais intimidade, né? Mas sempre assim, era amigo da minha tia, era amigo meu. Aí nós, quando eu encontrei na empresa Fiat, aí eu falei, quem tá aqui? O senhor Francisco tá aqui e tal. Ele, não, que bom e tal. Que alegria, ele sabe que ele também tá trabalhando, tá dirigindo, tá fazendo São Paulo. Aí, beleza, conversei com ele. Um dia a esposa, mas eles estiveram lá em casa, conheceram meu menino, minha esposa, conheceram lá. Aí, beleza, o dia que estava lá foi no dia sábado, de sábado para domingo. Voltando de viagem, a esposa me mandou mensagem que a esposa havia falecido. Aí eu falei, como assim, velho? Não tá entendendo nada. Aí eu doido para querer chegar, mas não tinha como também acelerar. Tava de caminhão, pesado, né? Aí eu falei, assim que chegar eu vou e dar um jeito lá. Não, eles me ligaram por videochamada. Não, pensa na pessoa que tava dirigindo e só chorando, velho. Não conseguia parar um tiquinho aí, foi... para passar, sabe aquele negócio que te dá no peito quando você assim, igual você fala aquela emoção, aquele negócio. Então eu chorei assim, eu falei, eu não tá nem acreditando. Fui lá, joguei uma água na cara, fui acordar um tiquinho assim, fiquei assim pensando, poxa, a gente tá e não tá. Igual você falou, a gente sabe quando sai, mas não sabe quando volta. Nem foi acidente, não foi nada, foi uma coisa impactada assim, não, morreu. Não. Pra você ver, eu vou fazer um momento de comentário aqui, porque o André sabe muito bem disso. A dificuldade que é o trabalho de ambos que estão contando aqui. Uhum. E assim, no nosso lado, a gente tem que ainda fechar o mês, pagar todo mundo, viver ainda um mundo ainda fora estrada, que das transportadoras em gerais também, tudo... Qualquer uma, nós vamos falar. Sim. Tem ainda o fechamento, nós estamos falando de profissões extremamente difíceis, que é o chegar e ligar o caminhão, é o chegar e sair de casa. E além disso, nós temos que ainda fechar o mês ainda e falar assim, não, pagamos todo mundo, graças a Deus.
Agora eu vou botar você na próxima pra você apresentar, viu? Que perguntas boas você tá fazendo aqui, viu? Você tá fazendo cada Deixa eu pergunta. ficar quietinho lá, olhando Que meus pergunta, meninos. você tá fazendo as perguntas muito boas. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, voltando depois daquela, só para dar o corte e continuar. Como é que a pessoa lida, por exemplo, numa situação, porque eu já tive presenciamento de situações assim dentro da minha empresa e eu não soube lidar. Porque geralmente você entra para os dois caminhos, né? Que é a autoridade, no caso, bombeiros, polícia e tudo, e tem o caminho família e empresa, né? Você tem dois caminhos diferentes. Um já é uma pessoa mais fria, que já está mais no assunto, e a outra não entende nada. Vai receber ligação, dependendo da hora, não sabe nem o que faz. Então, assim, eu queria que você desse um conselho, né? Como que a gente poderia lidar com a situação, se pudesse. Eu sei que é muito amplo, né? Mas um conselho. Bom, o conselho que eu acho que é interessante fazer é quando a gente vai para o curso de bombeiro, algumas provas que a gente faz provas sob pressão, né? Então, por exemplo, uma prova de mergulho com um apito, com a pessoa xingando, todo aquele processo que é necessário. Porque na rua, você nunca atende num ambiente totalmente confortável. Então tem uma mãe chorando, filho chorando, pessoas que querem entrar. Exato, né? Gente querendo saquear. Então, assim, é um momento de muito desgaste e estresse, né? Toda vez que tem um acidente. Mas uma sugestão é que exista um fluxograma, né? Um fluxograma, ou seja, uma cadeia de ações a serem tomadas mediante aquele problema. Então, quando você fala, olha, qual que foi o problema? O problema é que... Vou dar um exemplo aqui, lá no Ceasa, quando eu trabalhei no bombeiro lá, tinha muita situação daqueles que carregavam, que a gente chama de chapa, né? Caiu da carroceria no chão. Né? Então, peraí. Primeira coisa que você faz, a primeira coisa é chamar um socorro especializado. Porque qualquer outra medida que você for tomar, você já sabe que tem um socorro vindo em sua direção. Né? Então, é a mesma coisa do cara falar assim, olha, fulano tá passando mal no chão ali e tal. Eu vou lá ver o que ele tem, vou perguntar e tal, não sei o que tem. É lógico, tem coisa que eu preciso de fazer um questionário, tem que fazer uma anamnese, mas tem situações que eu tô vendo, o cara tá com a perna lacerada e tudo, eu vou lá bater um papo, não. Eu chamo o socorro especializado, depois eu me apresento como alguém para dar um atendimento para ele. Porque aí, quando eu estou ali dando atenção, eu já sei que tem um socorro especializado vindo em minha direção. Então, eu fico mais tranquilo. Então, quando você cria um modus operandi de um fluxograma, o cara caiu, primeiro passo, é necessário o apoio do socorro externo? Sim. Então, sim. E depois eu vou lá, me apresento, anuncio, falo para a família, ou falo com ele. É necessário alguma documentação, eu preciso pegar o quê? Tem um hospital que eu tenho que levar, ele tem uma carteirinha, não tem? Então, assim, tudo isso eu vou fazer sabendo que o socorro especializado está vindo. Então, se ele está lá com o cara no chão, ele precisa de uma carteira de identidade, até para ele dar entrada no pronto-socorro. Cadê o documento dele? Aí, na hora que o bombeiro ou o SAMU chega, aí a gente vai te falar, cara, eu preciso do documento dele para fazer meu BO. Não, cara... Aonde será que está o documento dele? Está na mochila, lá no alojamento, não sei o que tem. Entendeu? Então a gente perde muito tempo com isso. Então é importante que tenha um fluxo de ações. Tudo que é necessário fazer quando eu vou me deparar com um acidente. E aí tem uns estudos, né? Tem um aprendizado nosso que falava da Golden Hour, da hora de ouro, que ela é muito importante para que o resultado, né? Da operação seja mais eficiente, ou seja, ele tem menos dano na saúde, o rebaixamento de consciência, a gente chama de Glasgow, escala de Glasgow, não seja prejudicado. Então, tudo isso é importante quando eu tenho um plano de ação já definido para atender aquela vítima. Deu para entender? Mais ou menos? Muito. Deu para você entender? Demais a conta. E você falou e eu vejo muito isso, que é o quê? Eu gosto de planejar demais. Às vezes eu fico até meio devagar, sabe? Porque eu gosto de qualquer coisa que eu vou fazer, eu gosto de planejar justamente para no final não dar errado. Isso. Então, quando os meninos saem, eu gosto de dar uma olhada para onde que eles vão. Então, eu gosto de planejar assim 100%. Não vai sair 100%.
Mas é a melhor forma da gente tiver qualquer problema na frente. Isso evita, vou dar um exemplo para vocês, não tem nada a ver com ramos seus. Mas, por exemplo, você chega numa ocorrência que a gente chama de ocorrência de tentativa de autoextermínio, suicídio. Uhum. Ah, mas qual foi o mecanismo? Ingestão de medicamento. Aí você fala, põe na viatura, vamos levar. Na hora que chega no hospital, o que o médico pergunta? Qual medicamento que ele ingeriu? Não, cara, não sei, não peguei. Então a prática faz a gente ter esse tipo de cuidado. Na hora que você está atendendo, alguém da guarnição já vai pegar o medicamento, põe na viatura e leva. Para quê? Para que na hora que eu falo com o médico, ele sabe qual que é o princípio do medicamento e ele pode agir dando o tiro mais certeiro. Entendeu? Então isso é uma coisa. Então quando você tem mecanismo para ganhar tempo, a gente precisa usá-lo sim. Mas isso geralmente acontece quando o bombeiro está em início de carreira, né? Que ele está aprendendo. Mesmo assim, eu vou te dar um exemplo. Mesmo assim, a gente entende que o fator psicológico, ele é muito importante. E ainda, para algumas coisas, existem... Eu falo assim, eu com 25 anos de bombeiro, eu não acostumei e acho que eu nunca vou acostumar em atuar numa ocorrência que envolve crianças. O que é acostumar? É atender sem absorver nada. Você vai usar a técnica certa, você vai usar o equipamento certo, você vai atender da forma correta? Sim, mas que aqui dentro, no finalzinho do plantão, ou naquele momento ali, fica um negocinho, fica. E eu nunca acostumei. E eu acho que eu nunca vou acostumar, ainda mais quando você tem filho. Né? Então, tem coisas que é de início de carreira, mas tem coisa que... Aí você fala, o medicamento que o cara não levou para o médico. Naquele momento, o medicamento era algo muito importante, mas aconteceu algo que tirou a atenção. Então, assim, a equipe tem que estar muito alinhada, tem que estar com um treinamento, assim, muito em dia, para a gente não dar esses vacilos. Porque senão, realmente, a gente atrapalha o tempo. No hospital, eu não levei o remédio, então, por causa disso, vai morrer? Não quer dizer que vai morrer. Mas, talvez o atendimento podia ser melhor, entendeu? Nós estamos aprendendo bastante aqui hoje, viu? Demais da conta. Por isso que o podcast é bom, né? Amém. Demais da isso. conta. Vamos fechar, né? Já falamos bastante. Vamos começar os últimos fechamentos. Você quer falar alguma coisa, André, para fechar? Agradecimento. Você quer, né, falar alguma coisa aí para nós aí? Quero agradecer. Deixar um recado. Dirija com cuidado, viu, Oscar? Acho que não só você, mas com todo mundo. Por mais eu tenho ficado fora, mas assim, eu tenho aprendido demais com vocês. Com o Arson, porque assim, o Arson, ele é até engraçado, mas eu fui contratado para coordenar a equipe dele. Aí ele me deu a área comercial da empresa. E assim, eu falei assim, o Arson ele é doido. O Arson pode ser doido, me entregar a área comercial. Só que eu peguei gosto. Eu peguei gosto. Então assim, também quero te agradecer, né, por ter despertado em mim esse perfil comercial, que eu não tinha nenhum, mas você pode olhar que eu fico mais nos bastidores. E assim, agradecer, cara. Valeu. E você, quer dar uma palavra? Quer contar mais um caso para nós? Eu, da minha história, já tem muito de contar, mas também nem vai terminar hoje, né? Mas estou muito agradecido também. E igual pelas dicas que o André sempre me passa, né? E, igual ele falou, ele é devagarinho, mas em essa parte, admiro muito essa parte dele. Por quê? Porque é uma coisa que, às vezes, nós... no ramo que a gente está de motorista, a gente já quer pegar, chegar e acelerar e sair. Então igual ele fala, não, cara, não é assim, não, calma, vai dar tudo certo, vai sair, toma paciência, vamos levar as coisas bem devagarinho para dar tudo certo. E ao final, tipo assim, a gente toma esse mensagem, essa dica que ele passa pra gente, e a gente sabe tomar tranquilo, sabe aguardar aí e esperar para sair, porque igual ele fala, combinar aceleração com pressa é uma coisa que é totalmente diferente. Então, se querer já chegar, acelerar, sair, acaba acontecendo alguma coisa. Tá vendo? Falei com você, então vamos tomar um pouco mais
de paciência, de tranquilidade, que vai dar tudo certo. E assim é. Eu agradeço muito a ele, a você, o colega que conheci hoje, né? É um prazer, meu irmão. E muito agradecido com você aqui hoje. Um abraço para sua família, para o pessoal. Manda aí, pode mandar aqui, pode mandar na câmera aí. Mando um abraço para todos meus colegas que realmente me conhecem, que sabem as coisas que he passado, que sempre estamos juntos nessa encaminhada aí. E agradecido muito com ele. Principalmente Deus, né? Como chama sua mãe? Minha mãe se chama Ismênia. Ismênia e meu pai se chama Oscar. Igual que eu. Oscar, sim. Oscar. Só que ele é Oscar Rodolfo, igual que meu irmão caçula, Oscar Rodolfo. O meu é Oscar Daniel. Lá em casa, igual como minha mãe fala, não, eu tomei o prêmio do Oscar. Que ela é meu pai. Prêmio do Oscar. Meu pai, meu irmão. Somos 3, né? Então, um é Oscar Eduardo. Aí venho eu, que é Oscar Daniel, e Oscar Rodolfo, que é o caçula que está aqui comigo. Aí ela fala que o prêmio dela é o Oscar. Mas agradecido também. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Foi a primeira vez que a gente teve um contato aí. Sim. E eu estou muito satisfeito. Foi mais uma palavra aí de um motorista. E cada vez que eu venho aqui e falo, eu aprendo cada vez mais com vocês. E para mim isso aí está sendo mais importante para agregar na minha vida, tá? Para fechar você, né, meu amigo? Queria te agradecer você imensamente. Que honra, viu? Também me sinto honrado. Conheci você há pouco tempo e só tenho coisas boas para falar de você. Foi uma grande amizade que... Você ainda vai me conhecer melhor, viu? Pra você parar de falar só coisa boa, né? Não, foi muito, eu estou muito honrado. Minha esposa gosta muito de você e da sua família. Amém. Tá? E eu queria fechar com você aí, você dando as suas palavras. E também apresentar, né? Porque tá aqui, ó. Tô na célula, até agora você não falou. Manda ver aí pra nós aí, que é o seu momento. Vamos falar então. Vou falar do Tô na Célula e depois a gente encerra. Pode ser? Pode. Então tá. Então, o Tô na Célula é um projeto, assim, o Senhor um dia colocou no meu coração, né? A proposta é falar para tantas pessoas que hoje lideram células, cuidam de células, mas a gente sabe que esse caminho não é fácil, sabe? Não é fácil. E às vezes bate uma vontade assim de desistir, às vezes uma dificuldade ali, a pessoa acha que é só a dele que tem. E o Tô na Célula, a proposta é a gente trazer experiências relevantes, vividas dentro de uma célula, também através de um podcast. Então ali nós vamos conversar com pessoas assim, num bate-papo, e a gente vai ver como que o ambiente celular, como que a vida em célula, como que a família de célula traz assim experiências sobrenaturais, né? Então é para encorajar aqueles que já lideram, mas que passam por algumas dificuldades. Eles vão ver que dificuldade a gente todos têm. Tem 7 anos que eu estou liderando célula e quantas eu passei. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que nunca tiveram coragem de visitar uma célula. Era igual eu era antes. Tinha um preconceito, vai juntar ali, ficar falando de Bíblia. E as pessoas serem encorajadas, porque a gente vive num ambiente muito gostoso, um ambiente de célula, né? Então, um ambiente assim, além de ser família, a gente passeia junto, a gente faz as nossas comunhões, e sempre com o objetivo principal, que é conhecer e apresentar o amor de Jesus para as pessoas. Então ali a gente cria um ambiente mesmo de milagre, de restauração. Quantas famílias a gente tem a oportunidade de restaurar dentro de uma célula? Igual Legendários, né? Quantos ali que descem da montanha com o casamento restaurado, com o relacionamento restaurado. E eu gosto muito de falar para aquele cara que abriu a casa dele para uma célula, sabe? Aquela casa. Falei ontem, né, irmão? Falei ontem, aquela casa, ela está sendo aberta para que alguém conheça Jesus ali dentro. Essa casa, irmão, ela não tem preço no mercado. Não tem imobiliária que vai conseguir pôr preço numa casa em que Jesus está sendo apresentado para as pessoas. Então, eu Tô na Célula, é um projeto para fazer um podcast, onde nós vamos falar exatamente sobre isso. Sobre as dificuldades, sobre as vitórias, sobre as experiências vividas aí dentro de um ambiente celular.
viu? Essa é a proposta nossa. Eu torço por você sempre, viu? Pode Amém. contar comigo. Amém. Como Amém. eu torço para todos vocês, viu, gente? Vamos fechar mais um. Muito obrigado. Hoje foi um papo muito legal. Quase que eu chorei Obrigado. aqui, de tanto que eu fiquei feliz, viu, gente? Obrigado. Isso é bom. Valeu.